A receita de hoje atravessou muitos séculos e é considerado um clássico da confeitaria francesa, mas ela também cruzou classes sociais. Das mesas dos nobres para as mesas dos novos ricos, a receita do crème brûlée é um prato cheio para a gente entender como se organizava a sociedade e a mesa das cortes que se formavam em torno dos reis absolutistas. Vem comigo que hoje a gente vai queimar comida! Oi pessoal, eu sou a Carol Viotti e esse aqui é o Comer História, uma série para a gente falar da história dos alimentos e para conhecer mais sobre história através do assunto mais gostoso e mais importante que existe, a comida. Diz-me o que comes e eu te direi quem és. Essa é uma frase conhecida e que tem aí umas variantes e foi registrada originalmente pelo grande filósofo da cozinha Jean-Anselme Brillat-Savarin em seu livro Fisiologia do Gosto, publicado na França em 1825. Mas olhando para essa rica história que se passa entre a cozinha e a boca, a gente percebe que em certos momentos, tão importante como o que se come é como se come. Saber se portar à mesa, como utilizar os talheres, em qual ordem consumir os alimentos, salada antes, doce depois, com ou sem bebida acompanhando, não falar com a boca cheia e até mesmo como limpá-la quando estiver suja. Ernesto! Olha, eu tenho certeza que o Ernesto não foi o único a levar bronca por limpar a boca na toalha, né? A gente é ensinado ao longo das nossas vidas sobre qual é o jeito certo e qual o jeito errado de se comer e de se comportar à mesa. Acontece que em certos períodos, quando as sociedades eram rigidamente estratificadas e hierarquizadas, assim, com uma divisão clara entre as camadas sociais, como aconteceu durante o chamado Antigo Regime, uma forma de organização social que a gente pode encontrar em vários lugares da Europa entre finais do século XVI e finais do século XVIII. O jeito como se comia era uma forma importante de distinguir e separar as classes sociais. Essas regras de etiqueta ganharam um valor ainda maior ao longo dos séculos XVI e XVII, quando a aristocracia europeia passou a se organizar em cortes que viviam ali próximas aos reis. Esses reis que passavam a concentrar o poder em suas pessoas. Eram os reis absolutistas. Para servir toda essa galera que se gabava pelo seu refinamento, na corte de Versalhes do rei Luís XIV, o chamado Rei Sol, eram servidas, gente, de 3.500 a 5.000 refeições todos os dias. Eram contratados os cozinheiros mais renomados que poderiam surpreender os convidados com as delícias inovadoras e ainda garantir alianças políticas, conquistando o pessoal assim pelo estômago. É nesse contexto em que é publicada pela primeira vez a receita de crème brûlée. O nome dessa receita já entrega de cara de onde ela vem, a França. Tem que fazer biquinho se quiser pronunciar como um francês autêntico e puxar o R lá da garganta, crème brûlée. Mas você pode pronunciar como quiser, do jeito brazuca, crème brûlée, ou também aportuguesando, chamando de creme queimado, como alguns preferem. O importante é não perder essa receita. A receita que a gente vai fazer hoje vem do livro Le Cuisinier Royal et Bourgeois, publicado em Paris em 1691 por François Massielot. Ele foi um cozinheiro francês que trabalhou para diferentes cortes e casas senhoriais de vários lugares da Europa. E isso é uma diferença em relação ao serviço prestado por outros cozinheiros até então. Geralmente, cada casa senhorial, as mais importantes pelo menos, tinha o seu próprio cozinheiro, que era fixo e servia esse senhor por toda a vida. Com o crescimento das cortes, esses cozinheiros começaram a ser requisitados por nobres de diferentes lugares e que poderiam pagar melhor pelos serviços. Assim, foi se tornando comum a existência de cozinheiros itinerantes, que trabalhavam por períodos fixos para nobres de diferentes lugares. Essa mobilidade dos cozinheiros foi importante para espalhar as técnicas de cozinha e também receitas entre os lugares onde eles trabalhavam. Por ter viajado assim por várias regiões,
François Massielot teve contato com pratos de diferentes origens que ele registrou com detalhes na sua obra. Por isso, há quem defenda que o crème brûlée tem a sua origem de uma receita já consumida na Catalunha, que hoje a gente chama de crema catalana, ou até mesmo na Inglaterra. Nós aqui fizemos uma pesquisa nos livros mais antigos de receita, tanto da Espanha quanto da Inglaterra, para verificar essa informação. Nós encontramos, é verdade, receitas que acabavam formando um creme e que levavam ovo, leite e açúcar na sua base, mas as semelhanças com o creme brûlée paravam por aí. Não há nessas receitas qualquer referência sobre a crostinha crocante de açúcar queimado, que é um dos traços assim mais distintivos dessa preparação. Por isso, a receita de Massielot pode ser considerada mesmo a primeira receita do crème brûlée. Bom, sem mais delongas, para fazer essa receita você vai precisar de 4 gemas de ovos, 450 ml de leite integral, um pau de canela, meia colher de chá de água de flor de laranjeira, 4 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, raspas de 2 limões e 50 gramas de amêndoas ou pistache moídos. A gente vai usar pistache. Os ingredientes, as medidas e a transcrição da receita original estão na descrição do vídeo. E se você for dar uma olhadinha por lá, já aproveita. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Para preparar, a gente vai seguir as indicações de Massielot. Pegamos as gemas, a farinha e o açúcar e misturamos em uma tigelinha. Pode ser com garfo mesmo se você não tiver um batedor de arame. Nós colocamos na sequência o leite frio e misturamos bem. Adicionamos a canela em pau, as raspas de limão ou de laranja e, segundo ele, aí seria uma versão de crème brûlée à l'orange. Ele ainda diz pra gente colocar os pistachos ou amêndoas e água de flor de laranjeira, que pode ser opcional se você não encontrar, para dar assim um toque de refinamento. Então a gente vai pôr sim. Ah, gente, é sobre a água de flor de laranjeira, um detalhe, é bem pouquinho mesmo, ela é forte e em excesso pode estragar a sua sobremesa. Aí, transferimos essa mistura para uma panela e vamos levá-la ao fogo, mexendo a mistura sem parar, tomando cuidado para o creme não tostar no fundo. Quando estiver nesse ponto mais espesso, como um creme mesmo, dá para fazer de duas formas. Ou colocar em potinhos, nos mesmos que você for servir, ou então seguir o método de Massielot. Colocar em uma tigela ou prato que possam ir sobre o fogão quente e, com o recipiente já quente, despejar o creme e deixar cozinhando até que ele pegue nas bordas. Aí você retira a panelinha do fogão para depois polvilhar bastante açúcar por cima, além do que já colocou na mistura do creme. Não é demais lembrar que eles não tinham geladeira aqui nesse momento, então o creme seria servido em temperatura ambiente, mas você pode deixar na geladeira antes do último passo, que é o tchan, o diferencial da receita, fazer a casquinha de açúcar queimado. Para isso, era usada uma pequena chapa de ferro quente colocada direto no creme. Mas na falta dela, a gente tem duas opções. Ou usar um maçarico culinário que você encontra facilmente com preço acessível para usar sempre, fazer muito creme brûlée, ou fazer mesmo com uma colher. Ou seja, não tem desculpa para não fazer essa receita. Escolha uma colher para deixar exclusivamente para isso, coloque direto na chapa do fogão por uns 5 minutos e, com o auxílio de um paninho, segure o cabo para, com cuidado, colocá-la em contato com a camada de açúcar. Quando a colher esfriar, você vai precisar lavar bem, tirar os queimadinhos e aí repetir o processo até acabar de fazer a casquinha do seu crème brûlée. Apesar de ter se tornado um cozinheiro renomado, a gente não conhece nenhuma imagem, nem muitos detalhes sobre a vida de François Massielot. Sabemos apenas que ele nasceu por volta de 1660 na região de Limousin e que mais tarde serviu vários nobres, entre eles Filipe I, o irmão mais novo de Luís XIV, o Rei Sol, e também o Duque de Oman e o Conde de Louvois.
No prefácio da obra é dito que ela foi escrita por um cozinheiro que ousa se qualificar como real, pois as comidas que ele descreve para diferentes épocas do ano foram servidas todas recentemente para a corte ou para os príncipes e pessoas de primeira ordem. Na primeira parte do livro, ele apresenta assim uma série de cardápios que ele teria servido seguindo os diferentes meses do ano. E esses cardápios são super interessantes para a gente entender as formas como as comidas eram servidas naquela época e as suas transformações, além também dos próprios ingredientes que estavam disponíveis durante o ano. Essa obra marca a consolidação de uma forma de servir as refeições conhecidas como serviço francês, ou service à la française, que dividia a refeição em 3 partes ou em 3 etapas. Cada serviço consistia num conjunto de diferentes pratos que eram colocados na mesa ao mesmo tempo. Então a gente tinha uma mesa enorme, cheia de pratos que deveriam ser consumidos numa determinada sequência. Além disso, uma série de outras regras de etiqueta que diziam que era o bom gosto e o requintado foram se estabelecendo como marca própria da aristocracia. Junto com elas, passaram a frequentar as mesas vários utensílios, tanto para se preparar quanto para se consumir os alimentos. Foi no decorrer do século XVII, por exemplo, que o garfo passou a ser mais usado como utensílio para a alimentação da nobreza. É também no final do século XVII que entra na moda a louça de faiança, que é uma espécie de cerâmica branca, e ainda a porcelana, sobretudo a porcelana da China. Eram esses utensílios que ostentavam as comidas nesses grandes serviços. É nesse contexto que surgem também manuais de boas maneiras que tinham um comportamento da aristocracia como modelo e procuravam ensinar as pessoas a agir respeitando a hierarquia social, inclusive a mesa. É o caso do, e lá vou eu com o meu francês aqui de novo, Le nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes gens, escrito por Antoine de Courtin em 1671. Segundo Courtin, era uma grande falta de educação tocar com os dedos os alimentos gordurosos, os molhos e por aí vai. Entre o fim do século XVII e o começo do século XVIII, no entanto, um outro grupo de pessoas começava a ganhar mais importância, os burgueses. Por meio do comércio e de outros negócios, eles haviam acumulado grandes riquezas, passaram a ter dinheiro, mas isso não queria dizer nem que eles tinham os mesmos direitos, nem o estatuto dos que carregavam títulos de nobreza. Foi assim, inclusive, que alguns desses títulos passaram a ser também, assim, digamos, vendidos. Para ser notado e respeitado nos círculos aristocráticos do entorno do rei, não bastava apenas ter muito dinheiro, era preciso também saber agir como um nobre. Por isso, os burgueses procuravam imitar os gestos, os costumes e as boas maneiras daquelas pessoas. Enfim, se você queria se tornar um aristocrata, era preciso saber comer como um aristocrata. Esse foi um dos motivos pelos quais o livro de François Massielot fez tanto sucesso na época e é tão importante. Como já indica no título que deu a obra, Le Cuisine Royal et Bourgeois, ele se dirige não apenas para os nobres, mas também para a burguesia, ensinando para todos como servir refeições das mais chiques e requintadas. E para isso, ele precisou fazer algumas adaptações. Massielot afirma no prefácio do seu livro que ele selecionou receitas de ingredientes e utensílios mais facilmente encontrados. Ele sabia que nem todo mundo tinha a cozinha de um príncipe. No prefácio, ele ainda argumenta: é porque esse livro não será inútil nas casas burguesas, onde se dispõe de condições mais limitadas. Nós não podemos dizer que o objetivo de Massielot era atingir cozinheiros mais populares e as pessoas comuns, porque ainda vai levar algum tempo para que esse tipo de obra comece a ser publicada. Mas é verdade que o seu livro tinha como objetivo alargar a cozinha aristocrática para essa outra classe social, os burgueses. Para Massielot, eles também mereciam comer como nobres. O nosso creme brulee ficou assim, com uma cor dourada e com essa casquinha durinha que esconde o delicioso creme que há por baixo. E o chefe tinha razão, o pistache e a água de flor de laranjeira deixam a sobremesa ainda mais requintada. O
contraste entre o crocante da casca e a textura do creme dá mais sabor a ela. E se você gostou de conhecer essa receita digna das mesas mais requintadas e mais do que isso, desse capítulo da história que envolve poder e comida, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Esse nobre ato vai dar aquela força pra gente continuar pesquisando e contando essas histórias cheias de sabor para vocês. Eu fico por aqui e a gente se vê em breve com mais receitas e mais história. Tchau, tchau!